Bem-vindos ao Pod Juve, o podcast da Juventude Carioca. E hoje a gente está com um verdadeiro apaixonado pelo Rio de Janeiro. Em pouquíssimo tempo, ele virou um contador oficial de histórias sobre os bairros do Rio. Ele está estourado na internet, eu tenho certeza que vocês já conhecem. Recebam aí na casa de vocês o Nader. É um Nader, muito prazer estar aqui, Gabi. obrigado. Obrigado pelo convite. É incrível estar aqui, podendo conversar com você, conversar com a audiência sobre um assunto que tá na nossa vida, que é a cidade que a gente mora, o Rio de Janeiro. Eu fiquei super feliz quando você aceitou, porque é isso, você lança um vídeo novo e fala, ai, que legal, vou ver mais uma história. Hoje vai ter novo, hein? Hoje tem? Hoje tem, hoje Muito tem. bom, muito bom. E como é que surge isso, Nader? Eu fiquei muito curiosa do que te motivou. Perfeito. Então, eu sempre gostei muito de caminhar pela cidade. Eu peguei esse costume de caminhar pelos locais da cidade, seja assim, por ruas ou por trilhas na natureza, com a minha mãe. A gente gosta, né? Hoje em dia tem um pouco menos de tempo, mas a gente está sempre caminhando pela cidade e eu gosto muito de observar as coisas. E assim, basta você parar um pouquinho para olhar por onde você está andando quando você está caminhando pelo Rio de Janeiro, que você começa a perceber coisas que te chamam a atenção. Um nome engraçado de uma rua, uma construção que está se destacando das outras. E tudo isso foi me motivando a conhecer melhor a história dos locais por onde eu estava caminhando. E chegou um momento que eu pensei, por que não compartilhar essas coisas que eu venho estudando, que eu venho lendo, que vem me encantando? Então eu vou tentar compartilhar com outras pessoas. E como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar, isso tem pouquinho tempo. O primeiro vídeo que eu postei foi dia 1º de janeiro. E então essa minha intuição estava certa que seria legal compartilhar, porque logo o primeiro vídeo que eu postei já bombou assim muito mais do que qualquer outro conteúdo que eu tivesse postado na minha vida. E assim, foi muito legal, porque é um conteúdo que me dá vontade de estudar, me dá vontade de compartilhar e traz muitas coisas positivas essa conversa sobre a nossa cidade. Tanto para mim, para quem ouve, para quem compartilha, porque a gente está trazendo informação sobre o lugar que a gente vive. E isso não tem como não trazer coisas positivas pra gente. E eu acho isso muito interessante, porque você falou que você gostava de caminhar, Sim. né? E quando eu era criança, meu avô me buscava no colégio, e eu sou apaixonada por geografia, né? Sim. Apaixonada, desde criancinha. E a gente saía do colégio, tinha que ir para casa, eu pedia para sempre ir por uma rua diferente. A gente ia a pé, porque Sim, tinha essa curiosidade. Então, achei muito legal que você com falou certeza. isso. Quando a gente tá andando, a gente consegue ter um ritmo de caminhada um pouquinho menor do que quando você tá de carro, que a velocidade média vai ser maior. Então, por essa velocidade ser menor, você tem um pouco mais de presença nos detalhes ao seu redor. Se observa de verdade, Exatamente. né? E eu acho que toda a grande descoberta vem disso, de você parar um pouco e enxergar a beleza que existe ao nosso redor que tá ali. E dessa beleza vem uma curiosidade, que vem uma história, que vem um senso de pertencimento que só essa atenção vai trazer. E quando é que surgiu qual foi, assim, o primeiro bairro ou lugar no Rio que você falou assim, deixa eu pesquisar aqui que eu tô curioso, e como é que foi isso? Sim. Então, o primeiro bairro que eu parei pra estudar é uma boa pergunta, hein? Eu gosto de perguntas boas que quando me fazem parar um pouco antes de responder. Ah. Ó, primeiro bairro, deixa eu pensar aqui. O primeiro vídeo que eu postei, e isso com certeza eu consigo dar a resposta mais certa, Qual que foi? foi sobre a Urca. Porque, assim, o Rio de Janeiro inteiro, ele sofreu vários aterramentos. Isso não é um grande mistério. Se a gente vê o aterro do Flamengo, o próprio nome já diz. Só que no caso do bairro da Urca, esse aterro é gigantesco, é uma grande área do bairro. Tem partes ali que não existiriam sem que não fosse um aterro. E a grande curiosidade que eu trouxe nesse vídeo foi o fato do Pão de Açúcar e o conglomerado de morros que estão ao redor dele eram inicialmente uma ilha que foi ligado ao continente por um aterramento feito pelo homem. Então, esse primeiro vídeo que eu postei que trouxe um grande impacto. A gente trazendo essa informação que
Pô, tem séculos isso. Que essa parte foi aterrada, ligando o Pão de Açúcar ao continente. Tem séculos. E é a informação que vai se perdendo. E esse impacto de trazer essa informação para as pessoas, igual quando a gente fala sobre a Zona Norte. Porque, assim, a gente vai vendo, a gente vai caminhando pela cidade, quem tem esse costume de visitar vários bairros, e percebe que cada cantinho tem uma característica diferente. E, assim, um ponto de quem mora na Zona Norte, assim, quem mora lá vai me entender. A gente sempre fica pensando assim, caramba, a gente tem que viajar para outra zona para ir à praia, por exemplo, para ter esse momento de lazer. Então, quando a gente fala que na Zona Norte existiam várias praias que sumiram com aterramentos, isso também causa uma grande estranheza nas pessoas. Como assim? Algo que teoricamente faz uma região ser mais valorizada do que a outra, existia aqui e foi apagado. Então, esse também foi um outro conteúdo que logo no início, assim, eu comecei a ler muito, pesquisar bastante, porque é isso, eu sou um pouco do termômetro. Quando eu sinto que algo me trouxe estranheza, me trouxe um tom de, caramba, isso era um mistério que eu não sabia. Eu tento levar para os outros, que eu acho que vai ser um mistério para os outros também. É muito interessante isso. Você já reparou quando a gente tá na linha vermelha, ali na altura do fundão, e aí você olha e você vê assim que tudo aquilo ali teria um potencial muito grande para ser praia, né? Um Sim, ecoturismo muito rico, sim, mas que é algo que precisa virar central na política pública para a gente conseguir fazer essa virada de chave. Então é um outro sim, olhar para o Rio de Janeiro e sim, entender que é uma questão também da forma como é lida a cidade, né, com o certeza. subúrbio ele tem os seus encantos, a gente não precisa estar exatamente na zona sul Sim. para descobrir. E quais foram, assim, os encantos que você foi vendo em outras áreas da cidade que te chamaram muita atenção? Fala sobre qualquer região da cidade? Sim, Qualquer uma? qualquer uma. Caramba. Pô, muita coisa, hein? Porque, cara, cada cantinho do Rio tem uma história. Vamos vamos Pô, com vamos começar então pela Zona Norte? Você puxou pode a ser, sardinha da Zona pode Norte. ser. Que você vê de especial? E aí eu vou te trazer também o meu ponto de vista de um lugar que Sim. eu goste, que eu acho especial na Zona Norte, Legal, legal. beleza? Curioso, curioso. Quero saber que lugar é esse depois, hein? É, assim, uma coisa que me traz porque eu sempre falo sobre isso, que a gente está olhando a história, mas a gente está olhando a história para trazer um senso de pertencimento no presente. Porque quando você passa por um lugar e sabe a origem dele, o que aconteceu ali, você já passa ali com mais presença. Então, isso te traz para o presente. Você passa ali, presta atenção em alguma coisa, lembra da história daquele lugar. E, e algo que, quando eu caminho pela Zona Norte, me traz essa puxada para o presente, é quando eu caminho e olho as árvores. Vou explicar por quê. Que essas árvores, muitas delas ali, são um lembrete de que aquela região toda era lotada de engenhos. Que, assim, a cidade foi construída em cima desses engenhos. Sim. E, e assim, você vê uma árvore frutífera ali, pô, não é à toa. Ela tem uma história de que tem ligação com o passado de toda aquela região ali. A gente vê na Zona Norte tem vários engenhos, né? Engenho de Dentro, Engenho da Engenho Novo, Rainha. Engenho da Rainha. E parar pra pensar, esses nomes vêm da onde? Vêm da história que existia na Zona Norte, ali. Grande parte ali eram engenhos, fazendas dos jesuítas, que depois foram dando origem a loteamentos que os bairros foram construídos ali em cima. E sempre que eu tô andando pela Zona Norte, assim, e eu vejo uma árvore centenária, uma árvore muito antiga, ou uma árvore frutífera, me traz esse pensamento de que, caramba, aqui já teve um passado muito diferente desse, ligado a essas plantações. Que agora a gente vê asfalto, concreto, mas antes quem mandava ali era aquela natureza. E é difícil, às vezes, a gente olhar um bairro lotado de asfalto e quente. É. Assim, às vezes é engraçado que eu tenho muito costume de transitar pelo Rio todo, basicamente. E às vezes quando a gente tá na Zona Sul conversando com alguém, aí eu falo, pô, eu moro na Zona Norte. Aí a pessoa já fala, cara, que ela é muito calor. Mas por quê? Não tem mais essa camada de vegetação que existia ali. E não tem também muitos parques pela Zona Norte que poderiam ser algo que iria trazer esse frescor
que a natureza traz pra gente. Então, a resposta foi boa? O que você achou da resposta? Foi Sim, boa? foi ótima. E É? abriu várias caixinhas aqui que eu tô pensando. Legal, Que legal. você falou, essa questão, a pauta climática, ela é muito importante para mim. Interessante. É, Você gosta de geografia, que você falou, né? eu Maneiro, muito eu bom. gosto Muito bom. muito de Geografia geografia. trata muito disso. E aí, desde sempre, eu percebia isso. Eu sou de Madureira, né? Legal, Então, quem tá aqui legal. nesse podcast já me ouviu quase um episódio sim, episódio não falar de Madureira, né? E eu sentia isso quando Sim, era criança, porque a gente não tinha tanta mobilidade na cidade. Eu tenho 33 anos. Então, quando sim, eu era criança, a gente não tinha esses modais que existem hoje em dia, tipo o BRT. A gente sim, não tinha possibilidade de se deslocar com tanta facilidade. Então, ir à Zona Sul era um evento, né? sim, Caramba, a sim. gente vai e Vai passar o túnel. vai passar. Não, assim, muita coisa antes, né? Porque Sim, Madureira é bem pra sim, sim, dentro. sim. E aí eu tinha essa sensação quando eu era criança, de assim, por que onde eu moro não é tão gostoso quanto o Hum, sentimento que eu tenho aqui? E essa questão da arborização, ela faz toda a diferença. Então a gente vê um passado na Zona Norte que era muito para a gente conseguir deslocar as pessoas que eram famílias mais operárias, famílias de retirantes, que vieram para o Rio, mas eles foram deslocados da Zona Sul e aí viraram quase que bairros operários, né, na Zona Oeste principalmente, sim, mas isso sim, também acontece, na Zona Norte. Você vai, a linha do trem, ela vai seguindo exatamente esse sim, esse sim, traçado, né, de onde a classe trabalhadora foi morar. E aí quando a gente para e observa isso que você falou, isso é um projeto, né, de nação, sim, de visualização de o que cada pessoa tem direito de viver, de usufruir a cidade. Isso é direito, com humano certeza. mesmo, né. Então Sim, eu acho muito interessante quando você fala sobre isso, porque a gente hoje quando tem uma mudança, que ela não é tão rápida quanto a gente gostaria, mas que ela vai acontecendo aos poucos, que você precisa, trazer mais árvores, fazer plantio de árvores, sim, tanto na Zona Norte quanto na Zona Oeste. Você precisa criar parques. Quantas sim. pessoas foram contra a criação dos parques que a gente tem agora, né? Sim, O Parque Madureira, eu via muita gente lá no em 2012 falando assim: "Não, mas tem que construir o hospital, né, parque". Tem que ter as 2 coisas, gente, até porque se exatamente. você dá qualidade de vida para uma pessoa no ambiente, você tá fazendo com que vários problemas de saúde Sim. sejam amenizados. Então e Muito bom ouvir traz um isso. pertencimento também, né. Você Sim. imagina, se olhar para mim, quando surgiu o Parque Madureira, foi uma coisa que me deu orgulho. Eu falei assim: "Caramba, isso aqui no bairro que eu moro". E às O vezes as Engenhão ali pessoas também na Zona Norte. é uma mudança, né, de Sim, paradigma social. Eu acho isso muito sim. bacana. E interessante que você disse, eu tenho assim, a gente vai conversando sobre a cidade e sempre que eu lembrar de alguma coisa, a gente traz uma curiosidade também, o pessoal assistir ali. Que acontece, se eu não me engano, assim, eu lembro as datas, mas não sou muito bom com data. Já esqueço Não aniversário de tem alguém, de outra problema. pessoa. Eh, 1959, se eu não me engano, eh, existia um projeto para toda aquela região ali, onde basicamente hoje cresceu todo o Complexo da Maré. Foi naquela região ali, beirando Olaria, aqueles bairros, Sim, né, Olaria, Bom ali Sucesso. isso, ali é a Avenida Brasil, basicamente. E existia um projeto de criar ali um grande parque, como se fosse porque aquela região ela foi aterrada pelos moradores de regiões do Complexo da Maré ali, porque era uma região muito alagadiça. Então em grande parte, não só, mas em grande parte os moradores mesmo foram aterrando o solo que eles têm a casa deles ali. Isso é interessante e assim, a ideia era aterrar aquilo ali e construir um parque como se fosse o Parque do Flamengo, só que na Zona Norte. Se chamaria Parque Uruçumirim. E só que esse projeto ele foi criado, ele subiu algumas ordens para ser aprovado, só que se eu não me engano, o presidente da época acabou vetando por algumas questões. E assim, se a região ali não foi planejada, ela foi ocupada e assim, aquela região toda não tem como fazer mais esse parque. Que seria um parque que com Sim. certeza traria tudo isso que você disse para
a Zona Norte. Sim. Que é o que falta. A gente não tem esse contato perto e rápido com a natureza. E com áreas de lazer. Nossa área de lazer é muito shopping na Zona Norte. Né? Muito shopping. Ou seja, a cultura do consumo, né? É isso. É isso. Exacerbado. E, Gabi, é muito interessante o que você disse sobre o senso... o sentimento que você tinha quando criança de sentir uma estranheza, talvez, não sei se é a palavra certa, ao sair de Madureira e ir pra Zona Sul. Sim. Que eu Era uma também tinha. estranheza Era uma mesmo, estranheza, era. eu também tinha. Quando era um evento quase, né? Era. Era um evento. A gente sair da Zona Norte pra Zona Sul e pensar, cara, eu sou criança, beleza, não tenho muito entendimento das coisas, mas eu percebo que tem alguma coisa diferente aqui onde eu costumo ir, que é onde eu moro e onde eu tô agora. E assim, uma das ideias, não talvez iniciais, mas logo no início que eu tive com os vídeos, foi porque eu postava os vídeos e eu sempre leio os comentários. Pode não parecer, tá, galera? Mas eu leio quase todos. É Eu porque é leio. muito comentário. Mas eu leio quase todos os comentários. E assim, logo no início eu percebia que ao falar de uma região que não é a região, vamos dizer, com metro quadrado mais valorizado, a resposta das pessoas era muito positiva no sentido de ver alguém falando daquele lugar. Porque às vezes a pessoa está acostumada, dependendo da região que ela mora, a ouvir aquele nome só em talvez alguma tragédia no jornal ou alguma notícia não tão boa. E assim, as pessoas vendo o bairro que elas moram sendo comentado, Protagonista, né? Pô, perfeito. Acho que tu falou melhor do que eu, protagonista de uma história, de algo cultural ali, e vendo, assim, muitos bairros, vamos dizer, basicamente todos eles têm uma história muito grandiosa por trás. Sim. E isso traz às pessoas um senso que elas não estão acostumadas no dia a dia de ter orgulho de onde elas moram. Porque essa dinâmica da cidade faz talvez você ter orgulho só se você mora em alguns bairros. Quem mora nos outros bairros não pode sentir esse orgulho. E o que eu trago com os vídeos, assim, que eu tento trazer, na verdade, é esse sentimento de orgulho por onde a gente mora. Porque todo lugar é importante, todo lugar, assim, a cidade é um quebra-cabeça, um encaixar de peças, e cada cidade tem o seu papel nesse encaixar. Sim. Senão, se tirar uma, já quebra a história toda. Com E certeza. a riqueza do Rio de Janeiro Sim. passa muito pela nossa diversidade Sim. de pessoas, a nossa diversidade geográfica. Sim. Não necessariamente, como você mesmo já falou, não é algo admirável apenas aquilo que tá ali na região da praia. Tem outras coisas que são muito Sim. admiráveis e muito ricas na história da nossa cidade, que Sim. têm que ser valorizadas. Quando você fala essa questão do protagonismo, de colocar cada bairro, assim, em uma história, acho que toca muito também no nosso lugar como humanos, de que a gente quer pertencer, a gente Sim. quer contar a nossa própria história. A gente tem muita ligação com o território de onde a gente vem. Sim. Eu não sei, você, mas eu sou muito curiosa. Sim. Então, às vezes eu ficava assim com os meus avós e com a bisavó que eu tive, ficava assim: "Mas seu pai morava onde? E antes dele? Mas Sim. como é que era? Onde é que vocês Sim. viviam?" Porque a gente quer saber quem nós somos, e nós somos também as pessoas que nos antecederam, e essas pessoas Sim. estavam em algum lugar, né? Sim. Isso nos molda como pessoas. E é muito, assim, eu acho realmente muito legal o que você faz, porque as pessoas elas começam a olhar para o seu território com outros olhos. E Sim. aí tem uma galera que é super bairrista no Rio de Janeiro, que Muito. é a galera de Jacarepaguá, né? Sim, sim, com A certeza, galera com que certeza. tá também Comenta aí aqui quem é de bombando. Jacarepaguá, da região. E o pessoal tá encantado com os seus Sim. vídeos. Como que surge? E é um dos nomes de região, porque Jacarepaguá é bairro e também é região ao mesmo tempo, né? Porque tem vários Sim. sub-bairros ali, Com o tempo né? foi se dividindo por necessidade administrativa. Então, tem regiões que são mais recentes, bairros que são separados de forma mais recente. Mas quando fala de Jacarepaguá, a gente costuma envolver toda essa região que foi se desenvolvendo, não necessariamente junta. Porque essa parte da freguesia,
Taquara ali, é uma parte que você já tem um desenvolvimento mais antigo. Mas já falar da Barra Recreio, pô, é uma história bem mais recente. E você falou de barrismo, né? Uhum. Então, pessoal da freguesia é quase campeão, tá? Quase, vou Ah, falar é? quase. Tem um que é Tem um que acima? ganha, tem um que ganha. Tu suspeita algum, será? Ai, Ixi, gente. ou... Mas, assim, vamos Ó, lá. Dicas, eles dicas, sabem lá, eu acho que assim. eles sabem, ó. Será? Será? Em Ó, Jacarepaguá não, também? não, não. É em outra zona do Rio. Campo Grande. Nada, não, Não? não, Pô, o pessoal não. de Campo Grande é super Também bairrista. é. Não, mas, ó, Gente. é o seguinte. Dá uma dica, que Ó, eu gosto de desafio. gostei, vamos lá. Vamos lá. Tô. O nome desse lugar, Ah. essa é uma palavra. Existem 2 bairros, incluindo esse, que tem essa palavra. Caraca. Entendeu a ideia? O Foi, que é, assim, tem tem dois dois, vai. ó, Poderia ser engenhos, né? poderia, essa é a Mas não ideia. são os Não sei. engenhos. Já dei a dica. Pô, mas tem tanto É, morador é. nessa região. Ai, agora. Vila tem a Vila da Tem Penha, a Vila daí? Cosmos. Tem Ah, várias ó, vilas. me dá mais uma dica. Tá, Tem, tá, tem vamos um. lá. Esse bairro. Zona, me dá a Tá, zona. Zona Norte. Zona Norte. Tem um estádio de futebol pertíssimo ali. Pô, agora. Então é o Engenhão. Não. Tijuca. Tijuca. Tem a Barra da Tijuca. Gente, real! Maracanã é ali perto, Tijucano é é. muito Não, assim, eu costumo bairrista. brincar, eu costumo brincar. Se eu quero, pô, Real. vamos dizer que eu tô com pouco view aí. Tô com pouco view, tá? Não dando Fala muito da certo. Tijuca. Eu vou fazer um vídeo da Tijuca. Cara, o vídeo, assim, vai bombar super rápido, super. Só que, assim, a freguesia ganha numa coisa, que eu percebo isso. É bem interessante porque, como o conteúdo fala de um lugar, acaba que o conteúdo é entregado para aquele lugar. É muito engraçado isso. Assim, grande Sem você parte. direcionar, impulsionar, vai Não, vai direto. direto. Pela própria interação do público. A rede social Hum, percebe e entrega para aquele pessoal que está bacana. compartilhando mais. É bem interessante. E aí, por exemplo, quando eu falo da Tijuca, é isso, estoura, muito rápido. Mas quando eu falo da freguesia, principalmente, ou assim, Pechincha, enfim, regiões perto ali, o compartilhamento parece que é muito mais explosivo. Eu até brinquei contigo, porque assim, eu frequento muito a freguesia. Muito, muito, muito. Eu tava lá, vindo da freguesia pra cá hoje, fiz essa viagem. E assim, se eu quiser postar um vídeo, postar, assim, desculpa, se eu quiser me sentir um pouco mais reconhecido, um pouco mais famoso, é só eu postar um vídeo sobre a freguesia e ir lá no dia seguinte. Que o pessoal da padaria vai estar me parando, da farmácia. Pô, Muito minha filha bom. mandou o vídeo. Pô, minha mãe mandou o vídeo. É sempre isso. É muito. Quando eu paro assim, o pessoal me para, é muita gente nova, interessante assim, vamos botar uns 18, 19 anos, falando que a mãe e o pai adoro os vídeos. É sempre isso. Que Porque maneiro. provavelmente o pai recebe, aí encaminha pro filho. Deve ser Aí isso. vai ter uma nostalgia também dessa É. galera, né? Sim, sim, com certeza. Porque dependendo da história, dependendo da situação, os próprios pais viveram ou ouviram dos pais deles, que são os avós dessas crianças. E quando você falou sobre lembranças, você falou sobre conversar, você conversava com seus avós, seus pais, perguntando as coisas. E é muito interessante isso, que quando a gente começa a ler e estudar sobre, tem, não sempre, mas em alguns momentos tem a versão da história, dos documentos, e tem a versão que as pessoas trazem, que são Uhum. passadas de geração em geração, e as duas são igualmente ricas. Às vezes se divergem. É uma lenda que criou ali, mas as duas são igualmente importantes. Vai trazendo riqueza, Sim, sim, camadas, né? sim. E a freguesia é um bairro assim que me encanta muito. Eu sou suspeita pra É, falar, assim, né? eu frequento a freguesia há muito tempo. É. Eu adoro a freguesia. Adoro. É um dos meus bairros preferidos do Rio de Janeiro. Assim, por tudo que eu vivi, assim, eu passo muito tempo na freguesia. E, e assim, quando eu era mais novo, eu sempre me questionava, pô, por que que o nome freguesia, né? Ficava questionando. E alguns nomes são muito literais no Rio de Janeiro. Isso é bem legal. Quando a gente fala, por exemplo, de Rio das Pedras, ali tinha um rio que, quando ele descia do maciço da Tijuca, trazia muitas pedras. Então deram o nome Rio das Pedras. Ele descia com muita força, trazendo um monte de pedra no leito dele. Só que tem alguns nomes que parecem literais, mas não são. A freguesia é um deles. Porque, assim, eu sempre achei que freguesia, o pessoal
provavelmente ali antigamente tinha um comércio grande, tinha muitos fregueses, aí virou a freguesia. Mas não é bem essa história. Você achou isso em algum momento da sua vida ou não? Sobre a freguesia. Eu sempre achei isso quando era mais novo. Que essa era a história do porquê o nome freguesia. Tu sabe que eu nunca tinha refletido sobre mesmo? isso. Quando eu vi o seu vídeo, eu sabia da história de que a gente era dividido em freguesias e tal. Sim, Até sim, sabia maneiro, disso maneiro. por conta da faculdade, que Sim. tinha umas matérias de planejamento urbano. Caramba, legal. Mas eu nunca associei. Sabe aquela coisa que, tipo assim, Tá tá bom, é ali, legal. tá ali. Mas aí o nome do bairro é por causa daquilo. Eu nunca tinha refletido sobre Sim. isso. Aí teu vídeo que me deu. Caramba! Cara, doideira, muita doideira. Porque realmente, como você disse, que o Rio tinha essas divisões em freguesias, que eram regiões administrativas ligadas a uma igreja. Então, assim, você precisava de uma certidão de nascimento, de óbito, de casamento. Os cartórios eram as igrejas. E aí elas eram o centro dessa administração de um território. E ali na freguesia tinha o engenho d'água. Sabe quando está na linha amarela e indo em direção à Barra? Se você Sim. olhar, tem que estar nesse sentido. Tô aqui, tô visualizando, É, tô aqui no carro. um pouco, um pouco antes de passar o Barra Music, tu olha pra cima, tem uma casa bem antiga lá em cima. Sim, meio abandonada. sim, que acho que é ali que vão fazer o Parque de Jacarepaguá, se É eu não me engano. mesmo? É, vai Caraca, ter. será? Vai ter. Será que vão derrubar aquela casa ali? Não, acho que vai ser no Caraca. entorno da história da casa e vai ser um super parque em Então, aquela Jacarepaguá. casa é super importante para a história da freguesia e todo mundo ao redor ali. Porque esse casarão, na verdade, ele fazia parte de um engenho grande chamado Engenho d'Água, que abrangia, ali, vamos dizer, toda aquela região ao redor ali, naquela época, terra de Taquara, da freguesia. Tanto que existe uma estrada ali chamada Estrada do Engenho d'Água. Uhum. Acho que o nome é Estrada do Engenho d'Água, ali por perto. Que realmente vai passar pertinho dessa casa. Se você reparar no mapa, passa pertinho dessa casa. E assim, esse engenho era bem grande e pessoas começaram a se aglomerar nas redondezas desse engenho. E um dos locais que eles começaram, começou a ter um pico populacional um pouquinho maior, é próximo de onde é o Largo da Freguesia. Então Que ali foi o legal. primeiro centro populacional com um pouco mais de importância por causa desse engenho d'água que estava ali. Então as pessoas foram se aproximando, tinha esse engenho gigante, foram se aproximando nessa região do Largo da Freguesia. E ali, assim, e aí com esse crescimento populacional, as pessoas precisavam fazer coisas burocráticas também. Foi crescendo o número de pessoas e o local mais perto era a freguesia, só que de Irajá. Então imagina, tu ir da freguesia para Irajá para Se hoje em uma dia demora, tu certidão. imagina naquela época. Imagina uma certidão de casamento, de nascimento, ter que ir lá fazer essa viagem. Então os moradores Exato. começaram a reclamar, e por isso construiu-se a igreja do Loreto ali. Já foi nessa igreja da freguesia? Sim, Aquela a primeirazinha. gente atravessa ela Pra pra... poder passar o trânsito ali da Jeremário Dantas, né? Pô, Clássico. sair todo dia de manhã eu faço isso. Subo ali, aí pô, passo ali, faço uma benção ali, passo em frente à igreja, né? Aí... Aquela igreja também é essa ligação, tem a ligação com a freguesia que foi criada ali, porque essa igreja foi construída para ter essa freguesia de Jacarepaguá ali, naquele local. E aí o nome ficou, né? Porque o nome era um nome bem grande, era Freguesia da Nossa Senhora do Loreto de Jacarepaguá. Só que aí cortaram, ficou Freguesia de Jacarepaguá e ficou freguesia. Agora é freguesia. Tem muito nome que é assim, sabia? Que tem um nome grandão, aí vai cortando, e aí vai ficando o nome que a gente conhece hoje. Tem muito nome que é assim. Vai Sim, quebrando. A gente tem preguiça de falar, né? É igual aquela a Oscar Brito, que todo mundo fala assim, vai passar lá no Oscar Brito. E Então, já... essa aí, eu nunca cheguei a pegar documento, só que tem um amigo meu, Tico de História. Ele é muito bom. Depois, quem quiser seguir ele, Tico de História. Ele me mostrou um estudo, ele postou esse estudo, de que, na verdade, esse Oscar Brito nunca existiu. Assim, eu não cheguei a ver... É uma fake news. Então, eu não cheguei a ler esse estudo que ele buscou, que ele estudou, mas ele postou sobre, e assim, isso me surpreendeu também. Porque sempre que eu tô ali pela Zona Oeste, todo mundo vem me falar dos vídeos. E todo mundo fala assim, ó, tem que falar do viaduto dos cabritos, dos cabritos. É uma coisa que todo mundo fala sobre. Sim. E aí ele trouxe isso falando que
que nunca existiu esse Oscar Brito, que na verdade era dos cabritos mesmo. Não, e aí as pessoas Entendeu? quando vão falar Entendeu? isso, elas vêm com uma pompa, né? De Enche assim, o não. peito. Calma aí, deixa eu te falar qual é É. o nome verdadeiro disso Verdade, verdade. Verdade, fake news. verdade. Eu nunca cheguei a ler sobre, mas assim, o Tico é um cara super profissional, super dedicado com a informação. Então, assim, ele me falando, eu acreditei. Caraca, gente. Eu acreditei no Tico. Muito bom. Você Me tá- surpreendeu também, tá? Me surpreendeu essa. Pode ver, cara, é muita coisa. Eu vou parar de propagar essa É história muita aí coisa. também. É muita coisa. Muito interessante. Assim, é isso. Se a gente fosse ficar falando cada detalhezinho, pô, interessante que tem, a gente ficaria aqui o dia inteiro. Porque cada canto do Rio Dá pra fazer um podcast só sobre isso, né? Sim. Cada dia a gente vai ter um bairro de tema. Com certeza, daria. Pior que daria. E quem tá assistindo a gente, independente de onde você mora, tenha certeza que o seu bairro é importantíssimo, seja a história que ele tem e a conexão que ele tem com todas as regiões ao redor, porque sem essa região, o Rio não existiria como ele existe. Tudo tá conectado, tudo tá ligado e todo local tem um porquê de existir. E assim, a gente só consegue mudar, assim, a gente fala muito de mudança, mudança, mudança. A gente só consegue mudar entendendo a origem, não tem como. Sem Porque dúvida. entendendo a origem, você entende o porquê. E só se muda quando ataca o motivo, que é o porquê de algo ser daquele jeito. Então, é importantíssimo a gente estar sempre buscando essa importância de cada lugarzinho. Verdade. E a gente falou da Zona Sudoeste, né? Porque agora vamos Eu seguir, tô me né? acostumando a A falar. Câmara fez eu isso. tô me acostumando, eu tô me acostumando. Aí eu vou. Não, Zona Sudoeste. Sudoeste, Mas Sudoeste. e a Zona Oeste, o que você já fez algum de Campo Grande? Eu não sei se eu vi. Campo O Grande. que você já fez Então, pra lá? tanto Campo Grande, quanto Santa Cruz, quanto Nova Iguaçu, sei que é outra região, mas são lugares que eu tô demorando um pouco pra fazer, porque eles têm uma história, assim, gigantesca. Assim, é algo tão grande que eu vou precisar de um tempinho Uma pra conseguir série, fazer né? uma série. Com certeza. Com certeza. E sobre Bangu, eu cheguei a falar, Bangu ali é do ladinho de Campo Sim. Grande. Bangu tem uma história também gigantesca. Alguns dizem que a primeira partida de futebol foi em Bangu, assim, da história do Brasil. Dizem que foi lá Sério? por causa da fábrica Bangu. O pessoal fala. E essas fábricas, tanto a fábrica Bangu quanto a fábrica Nova América, sabe ali que. E é engraçado que ambas deram origem a shoppings, né? Sim. A fábrica Bangu era onde exatamente é o shopping Bangu hoje. E a fábrica de tecidos Nova América é onde é o shopping Nova América hoje. E essas fábricas, elas tinham esse perfil que você falou muito bem no início, de criar bairros operários ao redor delas, dar moradia para os trabalhadores. Só que vinha muita gente lá de fora trabalhar também. Então, esses trabalhadores estrangeiros na fábrica Bangu, reza a lenda que eles trouxeram o futebol de lá e a primeira partida de futebol foi nos campos ali da fábrica Bangu. Dizem Que isso. maneiro. O Botafogo chegou a jogar também. Teve uma época que o Botafogo tinha um estádio em Bangu. Bangu tem pô, muita coisa sensacional. Ali era um engenho, assim, séculos atrás era um engenho. Como grande parte a gente conversou, né? Tem essa origem do engenho de açúcar. E era uma fazenda, acho que era Engenho da Serra, se eu não me engano, o nome do local. E depois virou uma fazenda, que aí já tinha esse nome, Fazenda Bangu. Uhum. E aí depois, né, vou virar a fábrica que manteve esse nome. Fábrica Bangu. E aí Maneiríssimo. o nome vem vindo de vários séculos atrás. Muita coisa maneira. Muita coisa boa. Você tava falando que o tijucano é bairrista, que a Sim. galera da freguesia é bairrista, mas quando você fizer essa série de Campo Grande, tu não tem noção do que vai ser. Acha que Essa vai ser pra explodir. vai ser pra explodir. Quem é de Cara, Campo Grande, comenta aí. Já me dá alguma informação legal pra eu ir colocando no vídeo. Campo Grande tem aquela. A galera de Campo Grande tem uma página Campo que Grande é quase um Campo estado. Grande, meu país. Poderia ser um país. Se eu não me engano, é o bairro mais populoso da América Latina. Caraca, Se muito não grande. é da América Latina, é do Brasil, com certeza. Mas eu já ouvi essa história. Sim.
Então, se eu tiver errado, coloca aí nos comentários. Mas do Brasil eu tenho certeza. Mas Sim. eu já ouvi uma parada dessa de Cara, América Campo Latina. Grande é tão grande realmente que eu cheguei a fazer uma época estudar ali em Campo Grande. E aí, Tu roda o recentemente, Rio, hein? eu já rodei muita coisa. Rodei Por isso muita que tu tem essa coisa. curiosidade, é porque tu vê Sim, muitos rios sim, de Janeiro. exatamente. Exatamente. Eu gosto de conhecer os lugares, de estar andando, estar vendo. E eu converso com todo mundo. Eu converso com todo mundo e cada pessoa traz uma visão diferente sobre o mesmo lugar, às vezes. Tu é geminiano? Sou. Caraca, não! Sou. Alguém faz um corte disso! Sou. Márcia Sou. Sensitiva, um É. beijo, eu vou ocupar o seu lugar. Ficou muito na cara? Você, É. porque assim, foi juntando. É. Eu falei assim, é geminiano. Pô, eu tenho. O principal é o sol, não é isso? Eu tô me sentindo muito poderosa Não, aqui agora. agora tu usou a intuição da melhor forma, realmente. O sol. É o principal. É. O sol é Gêmeos, tem mais duas coisas em Gêmeos. É muita coisa em Gêmeos, Tem muita o coisa. ascendente, a lua. Tem muita Maneiro. coisa em Gêmeos. Muita coisa. E você sempre teve essa curiosidade sobre as pessoas. Sim, assim, eu tenho curiosidade sobre comunicativo. muita coisa. Eu ando. Por exemplo, eu tava me perguntando esses dias, sabe quando tu acende uma lâmpada? E às vezes ela demora pra acender? Por que isso acontece? Aí eu vou sempre olhando as coisas e indo atrás. Porque o chat entendeu? GPT hoje em dia deve ser uma coisa de louco, né? Pô, Qualquer. antes de dormir. Pô, eu só paro antes de dormir, basicamente. Eu fico o dia inteiro trabalhando, enfim. Então eu fico de noite, minha forma um pouco de relaxar, ou ler um livro, ou fico conversando com algum IA sobre as dúvidas. Falo, pô, o que tu acha disso aqui? Ah, não, tal coisa. Pô, mas por quê? Aí eu fico lá. Aí eu durmo alguma hora. Alguma hora eu Muito durmo. legal. Mas eu acho que tudo vem disso, dessa curiosidade. Tudo. Até questão de conexão entre as pessoas. Porque a gente fala muito de olhar pro outro e conversar com alguém. E assim, você só vai conseguir ter uma relação boa se tu tiver curiosidade por aquela pessoa, de alguma forma. Entendeu? Então, perguntar por que que ela se sente daquele jeito. Ah, tu gosta disso, mas por quê? Então, a gente tem que ter esse olhar pra tudo. Não só pro nosso trabalho, que às vezes a gente fica nisso de trabalho, eu vou me aperfeiçoar no trabalho, mas não é aperfeiçoar no trabalho, como eu vejo, é aperfeiçoar o olhar, entende? Nossa, muito E bom aí isso. isso tu leva pra tudo, leva pra tudo. Por exemplo, eu... Não, acho que não tem exemplo, acho que é isso mesmo. Acho que acabou nesse ponto a frase, ficou boa. Bom. Mas essa questão do olhar para o outro que você falou é Sim. muito verdadeira, porque se você não tem essa curiosidade, essa vontade de saber, tuas amizades não fluem, seu Sim. relacionamento não flui. Porque você tem que querer genuinamente saber o que o outro tem a Exatamente. dizer. Não tem o como que o outro tá fingir, sentindo. né? Não tem como fingir. Tem que ter um Porque sentimento dá pra ali. perceber, né? Quando a Dá. pessoa tá ali, tipo assim, de Dá. missa de corpo presente. Sim. Isso aí é Com um certeza. clássico. Com certeza. A região do centro, eu vi que você também tem, assim, um apreço, né, por ela. Sim. Então, a região do centro é aquele, talvez, vou botar muito entre aspas isso, aquele senso comum de que quando você conversa com alguém sobre o centro, todo mundo vai falar, caraca, é uma região cheia de história. Todo mundo já pensa isso automaticamente. Talvez pelas construções, que tem muitas construções ali sobrados que foram mantidos. Então, é uma região que, quando a gente fala sobre locais históricos do Rio de Janeiro, basicamente todo mundo pensa logo no centro da cidade. E talvez por isso, não é uma região que eu, assim, totalmente explorei assim, mas tem alguns pontos que me chamavam a atenção. O exemplo, a Praça Tiradentes é um local que eu sempre pensei assim, poxa, tem a ver com Tiradentes mesmo ou não tem? E a região da Pedra do Sal, aquela região ali. Porque assim, já frequentou a Pedra do Sal ali ou não alguma vez? Eu amo a Não. Pedra do Sal. Isso aí, legal. Quem tiver aí, comenta aí se já foi na Pedra do Sal na segunda-feira, né? Não, um segunda-feira. clássico. Tem Clássico. que ser. O trabalho não me permite mais tanto. Sim, eu te mas entendo. a energia daquele lugar é muito diferente. Não, pô, lugar muito bom. E assim, eu já frequentei mais. Hoje não tenho tanto tempo, né? Mas Vida adulta, né? acontece. Mas assim, sempre que eu for lá, cara, eu sempre fiquei curioso olhando aquela pedra. Pô, é meio estranho, né? A gente tá ali na cidade, do nada tem
uma pedra diferente com uma escadinha ali, sabe? Aquela Sim, escadinha. sim. E aquilo sempre, assim, eu sempre tava ali e perguntava, alguém falava, ah, isso aqui tem ligação, pô, Pedra do Sal, tem ligação com o comércio de sal. Tá, beleza, mas ninguém me explicava certinho o que era. E lendo, buscando, faz todo sentido aquela região ser como ela é. Porque Pedra do Sal, realmente ali tinha uma ligação grande com o comércio de sal, que chegava e. Já viu alguém escorregando naquela pedra ali? Aquela pedra escorrega. O E, pessoal adora sentar ali e depois de algumas biritas e tem a dá escadinha do errado. lado, pô. Mas o pessoal quer ir pela Ah, pedra, mas né? o pessoal depois que bebe umas e Toma a decisão outras. errada. Exato. Então, mas você sabe que aquela pedra escorrega. E não é à toa. Ali, os trabalhadores escravizados da época, eles carregavam a mercadoria de sal e eles escorregavam para aquela pedra, para descer ali até, enfim, para ser carregado depois para algum outro local. Então, eles escorregavam a mercadoria que chegava ali Para por aquela pedra. facilitar, Isso, né? porque ela Fizeram uma escorrega. engenharia, né? Criaram um tipo de tecnologia com aquela Sim, para pedra. facilitar. E o degrau da escada que tem ali, algumas fontes, não todas, dizem que foram também mãos de trabalhadores escravizados que talharam aquela escada ali. Então, assim, não tem como negar o peso que toda aquela região tem. E também, assim, não sei você, mas sempre que me falavam isso, aquela região ali tem ligação com eh, o transporte de sal que chegava nas mercadorias de navios e tal. Eu pensava, caramba, a- tu olha a Pedra do Sal e tu vê que o mar é um pouquinho longe. Então, assim, qual o sentido de usar aquela pedra para escoar a mercadoria que vinha do porto? Se o porto tá olhando no mapa a gente vê, o porto tá, Uhum. o mar tá um pouquinho longe ali. Só que na verdade, aquela região foi toda aterrada, né? O Aterrada. mar chegava basicamente, olhando no mapa, né, a Pedra do Sal, na rua de trás da Pedra do Sal. Então era muito perto. Então faz sentido ali ser uma região atrelada ao comércio portuário. Porque o mar batia basicamente na Pedra do Sal. Então a mercadoria chegava, os trabalhadores escravizados tiravam ali, enfim, o que chegava, lotes de sal, enfim, e escorregavam ali porque já estava ali. Era ali que chegava a mercadoria. Literalmente. Então, isso explodiu minha mente. Quando eu fui vendo, eu falei, pô, agora faz sentido. E Com ali, certeza. quando tu sai da Pedra do Sal, tem um lugar que foi revitalizado recentemente ali. É o Bafo da Prainha. Não é esse ali, o Bafo da Acho que ele Prainha? foi É, revitalizado, sim, sim. que, se eu não me engano, alguma revista europeia, não sei qual lugar exatamente, falou que era um dos lugares mais descolados do mundo. Ah, a Era Rua o do ba... Senado. Então, Rua do mas Senado. antes era o Bafo da Prainha. Ah, Tem era? essa votação, agora é a Rua do Senado, né? Sim, Antes era agora o Bafo da Prainha, uma época. E aí olha o nome, né? Bafo da Prainha. Porque ele tinha uma que era a prainha. Era a prainha. prainha ali, ó, ali era a prainha, basicamente. Essa região, a região ali do museu, que fica aí o Pier Mauá, né? Então, tudo começa a fazer sentido. Não, isso Essa região toda. do isso é legal porque aquela região já foi aterrada e vai ter mais aterro, porque vai construir o Parque do Porto. Essa é aquela parte da Gamboa, tá falando que vão reformar agora ou é outra ali? Não, não, ele é Isso não tava mais ali sabendo. perto do até chega a ser Gamboa mesmo, Hum. porque vai ter é uma quase que uma continuação ali da parte dos museus, e aí mas é Hum. uma reforma que não é nem uma reforma, né, é um investimento que vão fazer muito bacana, acho que a galera que Caramba. comprou imóvel ali na região do Santo Cristo vai ficar muito feliz com a Com a valorização do reforma. entorno. Pô, muito legal. Porque Muito aquilo é maneiro. e aí daqui a alguns anos imagina, daqui a 50 anos para as pessoas já é naturalizado que existe aquele parque, Exatamente. já é o aterro do aterro querido, já E, vai e a além. gente vai ter que contar a história de como era hoje em dia no Exatamente, futuro. tá vivendo a história Porque assim, aqui. pô, muito legal o que você disse, porque realmente isso é no mundo inteiro. Quando você vai olhando as cidades, as coisas não são conservadas, elas são enterradas. Então, quer descobrir a história de um lugar, você vai cavando. Tem lugares no mundo que de fato tem cidades debaixo de cidades, porque é uma cidade histórica, enfim, foi alguma guerra, acabou com aquela Sim, sim. cidade, e aí, sei lá, 100 anos depois alguém chega e joga terra em cima de tudo, constrói outra cidade. Então, é isso. Você vai cavando, vai descobrindo tudo que tá ali embaixo. Inclusive, você falou do centro, na época
do Porto Maravilha, essa região, né, que foi sendo... Nossa, você tinha perimetral ali por cima, era outra Não, coisa. doideira, doideira. E cavando as ruas do centro, foram descobertas várias partes da história que eram Cais do enterradas. O Valongo. Cais do Valongo. Tem uma parte ali que a história em si me surpreendeu muito quando eu li, que foi sobre o cemitério dos Pretos Novos, não sei se já ouviu falar, Sim. que, assim, não foi nem as obras do Porto Maravilha, foi um casal, eu não lembro exatamente o ano, mas tem tempo já isso, que eles compraram a casa. Imagina, tá, você tal, compra uma casa, feliz, pô, uma conquista, e vai reformar a casa ali, pra deixar do teu jeitinho. Primeira pedra que tu quebra, tu vê um osso. Aí segunda que tu quebra, vê outro osso. Pô, o que tá O acontecendo que que aqui? tem A aqui? pessoa comprou a casa, era um cemitério ali. E aí eu depois fiquei curioso, pô, será que eles tiveram que vender a casa? Porque, assim, virou um museu ali. O museu Acho que é o mostrando, Instituto Pretos Novos mesmo, se né, eu não que me ficou engano, ali. tomou conta dali. Eu acho que eles não venderam, acho que eles continuam donos, mas meio que, ou não sei se alugam, mas interessante. A história, assim, É. como foi descoberto, é muito interessante e muito triste ao mesmo tempo. Que eram os escravizados que vinham e, assim, chegavam ou sem vida, ou basicamente sem vida. Eram os novos que vinham e eram enterrados ali. Então, um negócio triste, mas tem que ser lembrado, não tem como. A gente tem que lembrar todas as facetas da história, boas e ruins. Exatamente, até para a gente não cometer outras atrocidades e Exatamente. ter um compromisso de criar soluções de reparação histórica mesmo, né, Sim, que é sim. muito recente isso Sim, tudo. você fala sobre isso, me vem uma memória sobre a Floresta da Tijuca, que ela foi muito. Toda aquela região ali do Alto da Boa Vista tinha um clima muito bom para plantação de café. E assim, o café dava dinheiro. É até engraçado que eu tava, se não me engano, perto de Miguel Pereira, por ali. E ali também foi uma região, assim, gigantesca para a plantação de café. Então, andando por ali, você vê às vezes uma mudazinha de café, dando um cafezinho ali. Aí eu peguei um grãozinho pequenininho vermelho de café, pensei, caraca, cara, quanta coisa foi destruída, quanto dinheiro rolou por causa desse grãozinho, né? Uma coisa muito doida. Eu até peguei e guardei, deixei no carro. Aí, enfim, essa região do Alto da Boa Vista, ela foi basicamente desmatada inteiramente para a construção desses engenhos de café. Só que isso trouxe um problema, óbvio. Ali tem. É um ponto importantíssimo de nascente para vários rios, o maciço da Tijuca. Então a cidade ficou com uma seca absurda causada por esse desmatamento. Então foi necessário um trabalho intensivo e intencional, isso é muito legal, de reflorestamento daquela floresta inteira. Então, quando a gente vai ali no Alto da Boa Vista, vê a floresta da Tijuca, aquele verde imenso, foram mãos e pessoas comprometidas com a cidade, mostrando que é possível mudar, É entendeu? verdade. E aí você disse sobre reconhecimento, eu não gosto de falar muito de número, porque às vezes pode confundir um númerozinho ou outro, mas teve um major chamado Major Asher, ele tem algumas placas pelo parque, se eu não me engano, que tomou esse trabalho para ele, assim, plantar milhares de mudas. Só que ele foi ajudado por alguns trabalhadores escravizados na época. E não sei se todos, mas talvez uns 9, alguns, tem no parque o nome deles. Então isso é legal também, de poder dar nome para essas pessoas. Não é só Com lembrança, mais certeza. nome. Porque, assim, foram assim, milhares de mudas que eles plantaram, assim, em pouquíssimos anos. É um trabalho é, assim, imagina, tu fala assim, vou fazer podcast, mas eu vou fazer 5 episódios por dia, 6, assim, tá focado naquilo de um jeito que ninguém te para. Foi a missão Foram deles mesmo. de reconstruir o Rio de Janeiro. Porque sem aquilo, o Rio de Janeiro não tem água. Não Não tem seríamos o água. Rio de Janeiro Não sem eles. pô, assim, e aí tu pensa nisso, você, não sei, a audiência já foi no Parque Nacional de Tijuca, recomendo ir, e você ir entendendo o que aconteceu ali, todo aquele reflorestamento intencional e você te dá uma sensação de grandeza daquele local e de que quando a gente quer, a gente faz mudança. Entende? Pô, caramba,
tudo isso foi o ser humano organizado que refez, na verdade, né? Porque a natureza por si só já existe. Mas, então, a gente consegue fazer isso hoje em dia, caso a gente queira. Nada nada é impossível de mudar, né? Com certeza. Acho Pode ser que difícil. E vai nada ser é difícil. impossível. É, Vai hoje, ser. não, e até essa questão, hoje a gente faz essa questão do reflorestamento e do plantio com drone. Vai jogando, Olha, né? vai jogando. Imagina fazer isso assim Sim, com as próprias mãos e em uma escala tão grande. Então, sim. é realmente louvável o trabalho Você falou que deles. gosta muito dessa questão de geografia, da natureza, meio ambiente. Tem um. Eu não sei o nome exatamente, eu acho que não chega a ser uma ONG, tá? Mas se chama Olaria Verde. Eu Já ouviu conheço o falar? pessoal, eles são super O... parceiros. Eles ajudaram a gente também no processo de plantio de mudas meu Deus, na Avenida Brasil. Pô, Os perfeito. Eu jovens do meu conheço projeto eles fazem. Eles são também. muito gente E boa. assim, o trabalho deles é sensacional. Eles postam foto antes e depois. Sim. E você vê, caramba, um detalhezinho que não é um detalhezinho, porque faz toda a diferença. É. Uma mudazinha ali que vai crescendo. Tem um garoto também muito novo, uma criança, que faz isso em Nova Iguaçu. Sério? Eu Esse esqueci eu o não nome dele sei quem agora. é. Eu, inclusive, falei com ele hoje. Assim que ele veio falar comigo, que eu fiz um vídeo em Nova Iguaçu. Falando que Nova Iguaçu era a terra das laranjas. Já ouviu falar disso? Não. A gente fala assim, laranjas. Quem tinha laranja era laranjeiras, né? Mas não, Nova Iguaçu era um dos maiores produtores de laranjas do mundo, assim. Era Nova Gente. Iguaçu, não era Laranjeiras. Tanto que... já viu algum jogo de futebol do Nova Iguaçu, no estadual, assim, ou não? Já Ah, jogando? sim, sim. Lembra qual é a cor da camisa deles? Achei que é laranja com É azul, né? laranja. Porque é a história de Nova Iguaçu, Nossa, né? gente, que Muito maneira. bacana. É Xandinho o nome da criança, de Nova Iguaçu. Xandinho. É. Beijo, Aí, Xandinho, vou te seguir. muito bom. Criança nova. E assim, pô, ele me mostrou, pô, mesmo me emocionou, porque ele postou um abil. Não sei se você sabe essa árvore, dá um fruto chamado abil. É uma frutinha que ele mostrou, ele plantou alguns anos atrás e tá dando fruto, esse abil. E é um fruto que, por exemplo, meu pai falava que tinha na Zona Norte toda, e não tem mais. Entendeu? E aí me emocionou vendo aquilo, eu falei, caramba, ele conseguiu fazer a diferença dele, então a gente consegue fazer sim. Que Com certeza, maneiro. com certeza. Só tu falou de Nova Iguaçu, uma coisa muito maneira é que as pessoas apelidavam Nova Iguaçu de cidade perfume. Porque na época da floração, caramba, eu estava no trem passando perto de Nova Iguaçu, nem tinha chego Já ainda, já sentia. sentia o perfume de laranja. E quem tem algum perfume que tem essência de laranja sabe que o perfume é muito bom. O bolo de laranjas, Um bolo. aquele cheirinho delicioso. Muito bom. É verdade. E Nader, a gente tem um quadro polêmico aqui. Ixi. Que rufem os tambores. Caramba, polêmica. Responde ou foge? Ixi. Você responde ou você foge? Aí eu tenho que falar isso? Se eu respondo eu fujo? Isso. Aí se eu fugir acontece o quê? Nada, eu só fujo. Só foge, daí acabou o programa. Então tá bom. Então tá bom. Vou tentar responder o máximo aí que eu conseguir. Essas perguntas Cara, não são de muito minha fáceis, né? autoria, Tá, tá? tá. Então, assim, Quem foi que culpado fez qualquer aí? coisa é o Lucas. Tá, ó, Depois eu te ó. dou o endereço e o contato. Já tem o número dele. Certo, Foi ele que já falou comigo, né? sabe. Ele Foi ele, né? Já mesmo. tem o número dele. Negócio polêmico aqui. Vamos lá. Só pode escolher um. Caraca, ele é muito cruel. Ele é muito cruel. Zona Norte, Zona Sul, Centro, Sudoeste ou Zona Oeste? Eu gostaria até de responder, só pra criar aquela polêmica, mas vai de acordo, seria contra tudo que a gente falou aqui, então não tem como eu vou ter que fugir dessa. Que a gente comentou que toda a região do Rio é importante não por si só, mas por toda a conexão. Excelente saída pela Entendeu? tangente, até porque você não Aí pode perder público. Imagina, exatamente. tu arranjar problema com as outras zonas Não tem todas. como, imagina. Culpa do Lucas, tá? Ó, Briga Lucas, com o Lucas. tem o teu número, amigo, tem o teu número. Mas, realmente, pra não quebrar, né, toda a ideia do programa, não tem como, vou ter que fugir dessa aí. Vou ter que fugir. Certíssimo. Desculpa, galera, criar uma polêmica, vou ter que fugir. Um bairro subestimado. Vários. Top 3. Vamos lá. A gente comentou de Nova Iguaçu. Não é que seria subestimado, porque assim, Nova Iguaçu é enorme.
Acredito que a grande parte da população sabe que tem uma história gigantesca ali. Mas a gente falar que ele foi um dos maiores produtores de laranja e se chamava Cidade Perfume, pelo cheiro de laranja que emanava pelas redondezas, eu acho que é uma história que pouca gente Conhece. conhece, verdade. Então, eu diria isso. Vamos pensar mais algum subestimado. Seria em relação a pessoa achar que não tem história e tem. Uma E história as pessoas não dão a menor bola. passa ali, né? Caraca, eu Não vou. e não faz ideia que o Sim, negócio é potente. uma história grande. É. É... Mas pode ser Ó, querido por não, você então, também, assim, sim, aquela coisa sim, conf. sim. Então, tem alguns lugares que eu gosto muito de lembrar que são grandes avenidas. Como assim? A gente pega, por exemplo, ou grandes ruas, né? A Conde de Bonfim, a gente pega a Jeremário Dantas, a gente pega a Avenida Suburbana ou Dom Helder Câmara. São caminhos que, talvez não todos, mas em uma parte interessante, eles são caminhos muito antigos. Então, assim, você vê, pô, é só um caminho, é subestimado. Mas não, esses caminhos que eu citei, eles têm histórias que alguns deles são retratados como trilhas indígenas antigas. Porque são caminhos, assim, pô, os indígenas eram muito espertos. Eles faziam as trilhas deles seguindo caminhos mais fáceis entre os pontos, e esses caminhos foram ficando para os portugueses, foram ficando para os engenhos e foram ficando para as cidades. Então, muitos desses caminhos são ancestrais, vamos dizer dessa forma. Então, É. são locais subestimados, todos esses caminhos que eu comentei. A Jeremário Dantas, a Dom Helder, e a Dom Helder Câmara, a Avenida A antiga Suburbana, suburbana. são caminhos, por exemplo, que têm histórias de trilhas indígenas ancestrais ali. E a gente passa só buzinando. Só buzinando. E assim, nossa, que trânsito, eu quero sair logo Pô, daqui. com certeza. E tem muitos. Assim, a gente pega a Dom Helder, em grande parte, faz parte do caminho da família real até Santa Cruz. Então, tem placas, né? Por ali, se a gente vê caminho real. Muito maneiro. Maneiríssimo. E pra fechar, um lugar que Hum, todo carioca precisaria ir pelo menos uma vez. legal. Tem vários. Não, mas esse aí é Tem tipo assim, vários. caraca, Tem vários, tem que mas. pisar naquele lugar. Caraca. Ó, eu vou falar. Ele cria as Um. regras dele, tá? Ele fala, porque ele Eu não sou, quer, eu ele sou não bom, eu quer sou se bom em dar volta, eu sou bom em comprometer. dar volta. Eu sou bom em dar volta. Eu sou bom. Enfim, assim, um lugar que, pelo menos eu vou dizer, porque assim, pô, carioca, você sabe, a gente tem muito essa cultura de falar que, pô, o Cristo é pra turista, né? A gente não vai no Cristo e os turistas querem ir. Eu não vou falar o Cristo, por mais que é um lugar muito bom, assim, muito legal, também já fui. Mas tem um lugar no Rio que é de fácil acesso, que pra mim tem um visual muito legal, que é o mirante ali do Santa Marta. Ali, aquele mirante, eu converso com as pessoas, assim, sempre que eu posso, eu levo alguém ali. Porque as pessoas não conhecem, ou sabem, mas nunca foram. Então, é um lugar assim, eu não sei se. Tem gente que assiste a gente aqui que não é do Rio, será que pode ter também? Sim, Talvez. pode, porque Pode ter. YouTube. É um lugar legal para as pessoas que vêm conhecer o Rio irem, que é de fácil acesso Boa. e tem uma vista muito legal. E assim, eu poderia dizer vários lugares, mas assim, eu vou dizer um agora, porque é o que vem na minha cabeça. Pode não ser a melhor resposta, eu vou sair daqui, eu vou pensar em outra melhor, mas essa vai valer a pena também. Normal, Que regra da é vida. sempre assim, mas, Tinha que mas ter falado aquela. essa seria muito mais legal. Mas é um lugar chamado Largo do Boticário. Não sei se você já Ah, conhece. não charme aquele lugar, um Exatamente. charme. Porque ele é um bequinho que você tá ali na rua do Cosme Velho, já eu acho. E ele abre ali, você vê que é um local que te abraça. Tem o Rio E Carioca você ali. sente que você não tá mais em 2026, né? Não. Quando você senta ali, você, Não, é caraca, impressionante porque viagem no assim, você tempo, tá na fui pra rua do. Sete Pô, Além. exatamente. Você Exatamente. sabia? Ah, Exatamente. muito bom. Exatamente. Eu vi esses vídeos também. Eu também Você vi. viu esse? Eu O vi. nosso algoritmo é maluco, Eu né? vi. Eu vi. O nome disso era creepypasta antigamente, tinha várias histórias de. Estranho. Essa aí me assustava quando era mais novo um pouquinho. Me Eu assustava. também. E assim, a gente passa ali no Cosme Velho, tu fala, né? Uma rua, barulho, buzina. Tu entra no bequinho que vai dar no largo, parece que você saiu da cidade.
parece que o som não chega ali. É um lugar silencioso, acolhedor, interessante. Vai dar boas fotos pro Instagram. E eu gosto que Super ali tem a instagramável. placa do Rio Carioca. E, assim, o próprio nome já diz a importância que ele tem para a cidade. Os indígenas já usavam aquele rio, diziam que Fez davam aqueduto, força. né, ali naquela região. Não, então, era o rio que passava ali pelo aqueduto da Lapa, quando aquilo era um aqueduto. Era essa água que passa ali, ela nutriu todo o crescimento da cidade. Então, e hoje em dia é um rio que está canalizado, a gente quase não consegue ver ele. Um dos pouquíssimos lugares que a gente vê é ali no Largo do Boticário. Você vê, tem a plaquinha dele passando. Depois ele passa por debaixo de toda a Rua das Laranjeiras. Basicamente, a Rua das Laranjeiras é o caminho original do Rio Carioca. É legal falar isso também. E depois ele deságua na Praia do Flamengo, se não me engano. Então, assim, o Beco do Boticário é um lugar que pouca gente conhece. Achei ótimo. Foi uma boa resposta? Achei. Legal. Então, Muito boa. vou mantê-la. Nader, Legal. eu adorei o nosso papo. Muito sucesso Pô, pra acabou você. já? Que isso, cara? Surreal, né? Tem muita Pô, coisa pra falar. sim, Tinha que fazer sim. temporada inteira pra falar do Rio de Eu Janeiro. lembro que tinha falado sobre talvez uma pessoa importante, algo Uma assim. pessoa pra você, um Que personagem do Rio de Janeiro que que eu, te marca. pô, eu posso responder essa então? Que Pode, me veio a que ideia eu aqui. esqueci de Não, que perguntar. me veio a ideia aqui quando eu falei, lembrei, que a gente falou da Avenida Dom Helder Câmara. Sim. E o Dom Helder Câmara foi uma pessoa, literalmente, um bispo, foi uma pessoa. Não, mas olha, Ele foi um cachorro? Foi um cachorro? Gente, não corre pé não, porque é muito bom. Mas a gente às vezes não se liga, né, não, nessa coisa. Quem foi- era o fulano? É que nem, por exemplo, Belfor Roxo foi uma pessoa, pô. Entendeu? Foi uma pessoa. Belfor Roxo foi uma pessoa? Foi, só que o nome dele era com T, viu? Olha só, tá vendo? A gente escreve o nome do bairro com D, né? É Belford. É com D, não é? É, Mas o D. cara era Belforte com T, roxo. Ele foi um cara que resolveu uma seca gigantesca na região, assim, em 6 dias. Aí deram o nome do lugar pra ele. Rapaz! Fazenda Belfor Roxo, aí foi ficando. Não, para um jovem que tá estudando pra prova da UERJ, é maravilhoso sentar O e UERJ é conversar com domingo você, agora. porque a UERJ E é domingo agora. vai muito em história da Sim, cidade. sim. Tô- E aí o Dom Helder Câmara era uma pessoa. Muito bom. Era uma pessoa que, assim, ele teve uma visão muito boa do que viria a ser, o que iria acontecer com o Rio de Janeiro, porque a gente tinha muitas favelas na Zona Sul. E ele, assim, percebia e via que era o futuro todas essas favelas serem removidas. E ele foi lutando para tentar construir soluções para isso. Tanto que, sabe ali no Leblon, não sei se Cruzada São a Sebastião. cruzada foi construída com incentivo dele. Então, assim, ele via o problema que aquilo ia se tornar, tirar as pessoas de onde elas moram, tacá-las para longe. Muitas pessoas foram pra Cidade de Como Deus, se não foram fosse Vila gente, Cosmos. né? Tipo assim, ó, deixa eu só te tirar daqui porque você é um problema. A história do Vidigal, as pessoas seriam retiradas no caminhão da Conlurb, entende? Então, o Dom Helder Câmara, primeiro por eu sempre vivi ali ao redor dessa avenida e depois ver a atenção que ele teve de tentar a humanidade dele. né? Então, é um personagem, é uma pessoa que, ao ler sobre a história, me marcou muito. Muito bom. Dom Helder Câmara. Fez todo sentido a sua resposta. Nader, fala pro pessoal como eles podem achar suas redes sociais, conhecer Perfeito. um pouco mais desses muitos vídeos que vou ficar lá aguardando sempre pra Maneiro. assistir. Aí conta aqui pra eles um pouquinho. Perfeito. Quem tá assistindo a gente aqui agora, nesse momento, meu perfil é Nader_oficial em todas as redes. Seja no Instagram, no TikTok. E ao entrar no meu perfil, você vai poder ver lá vários vídeos legais, comentar, mandar mensagem. Eu juro que eu tô lendo os comentários e eu tento responder quase todo mundo que manda mensagem. Muito, Só siga lá, galera. muito bom, Nader. Obrigada por Eu que esse agradeço. papo. Pô, Muito adorei, bom, adorei. muito legal. Vamos ver se a gente faz outros papos Com pra falar de certeza, Rio com de certeza. Janeiro. Com certeza. Você vai falando, dá vontade assim de abrir várias caixinhas, aí Sim. já estão. Ih, a gente já passou pra caramba do horário do programa, tu não tá entendendo eu a imagino. cara do Lucas. Eu imagino. O Lucas está um hater imagino. meu hoje. Tá Ele tá me 1h07, olhando- é isso? 1h07. Tá. É 1 hora, né? Caraca. Fez parte.
Faz Obrigada, parte. achei Nada, eu que realmente agradeço. muito, muito divertido, Foi muito muito maneiro, muito legal. Foi muito bom. Valeu a pena, valeu muito a pena. Com E a certeza. você que ficou aqui com a gente até agora, tenho certeza que você ficou ainda mais encantado pelo Rio de Janeiro. Gente, que cidade, que cidade. Como diria Eduardo Paes, a mais incrível de todas as cidades. Então agora você vai aí dar o seu joinha, curte, compartilha, manda pra geral, comenta, a gente quer saber aí. Fala o bairro que você mora. De qual bairro você tá assistindo esse Ó, podcast? quem comentar, eu vou responder o comentário com uma curiosidade do bairro. Boa, pra todo mundo Boa! comentar lá. Achei um bom É, incentivo. aí 1000 comentários, acabou. Eu vou ter que... Mas vai, comenta lá, eu vou responder. Ó, vocês já estão com o incentivo perfeito aí. Sim, sim. Gente, obrigada por nos receber na sua casa. Um beijão.